Olá, essa é a terceira parte da aula de número 5. Nessa aula nós vamos estudar as aproximações harmônicas, que são aproximações que podem ser feitas em torno de pontos de equilíbrio das energias potenciais. Nesse desenho, eu tenho aqui o gráfico de uma energia potencial arbitrária, com um monte de máximos e mínimos para a gente entender o funcionamento deles. Nós já vimos como é que as forças atuam sobre as partículas baseado nas derivadas aqui dessa energia potencial, né? Nós vimos em particular que nos pontos de mínimo e de máximo a derivada é igual a zero. Então a derivada do potencial nesse ponto é zero, a derivada do potencial nesse outro ponto também é zero. Mas a derivada do potencial é essencialmente a força aplicada sobre as partículas. Então significa que nesses pontos a força que age sobre uma partícula é igual a zero. Significa então que os pontos xb e xc são chamados de pontos de equilíbrio desse potencial. Agora, esses pontos de equilíbrio, eles são classificados de duas maneiras. Eles podem ser pontos de equilíbrio estáveis ou instáveis. A gente já vai ver qual é a diferença entre eles. O primeiro deles, eu tenho um ponto de mínimo. Então aqui está a energia potencial associado à força F. Eu sei que a força F é igual a zero no ponto B e, portanto, existe um ponto de equilíbrio no ponto B. Por que esse potencial aqui é chamado de equilíbrio estável? Porque pensamos a seguinte coisa: se uma partícula estiver sentada exatamente em cima da posição x igual a b, com velocidade inicial zero, a tendência natural dela vai ser de ficar parado em cima dessa posição e não sair do lugar. Porque não tem força nenhuma agindo sobre ela e a tendência dela é permanecer em equilíbrio. Mas se uma pequena perturbação é produzida nesse sistema, ou seja, se a partícula é retirada da posição de equilíbrio só um pouquinho, ligeiramente deslocada da posição de equilíbrio, se ela for para a direita, por exemplo, existe uma força, se ela for para a direita, ela vai estar nessa região onde existe uma força que vai puxar ela para a esquerda, tentando fazer ela retornar para a posição de equilíbrio. Se ela for para a esquerda, vai existir uma força puxando ela para a direita, tentando fazer ela retornar para a posição de equilíbrio. Então, para qualquer um dos dois lados que a partícula vá, existe uma força tentando fazer ela voltar para a posição inicial, que é a posição de equilíbrio. Já nesse caso aqui, na posição XC, de novo existe uma posição de equilíbrio, porque se uma partícula estiver aqui com velocidade zero, ela vai ficar parada ali pela lei da inércia, né? Mas se uma pequena deformação aparecer, por exemplo, puxando a partícula para o lado direito, se ela se movimentar um pouquinho só para o lado direito, vai aparecer uma força puxando ela para o lado mais ainda para a direita. Então basta que ela ande um pouquinho para a direita, que essa força puxando ela para a direita vai ser responsável por afastar ela ainda mais da posição de equilíbrio. A mesma coisa acontece se ela for puxada um pouquinho só para a esquerda, né? Se ela deslocar ligeiramente para a esquerda, só um pouquinho, essa força puxando ela para a esquerda vai começar a agir e isso vai fazer com que ela se desloque cada vez mais longe da posição de equilíbrio. Então, esses dois pontos são pontos de equilíbrio, porém existe essa diferença. O primeiro deles é um ponto de equilíbrio estável, enquanto o segundo é um ponto de equilíbrio instável, né? Nos pontos de equilíbrio estável, essa força F age como uma força restauradora, que sempre tende a restaurar a condição inicial, enquanto que no instável não, ela tende a descambelhar ainda mais, né? Então, qual que é a diferença do ponto de vista matemático entre um ponto de equilíbrio estável e instável? Num ponto de mínimo, a derivada segunda do potencial ela vai ser positiva. Então, se a derivada segunda do potencial for positiva, significa que a derivada está aumentando, né? A taxa de crescimento está aumentando sempre. Então, isso caracteriza um ponto de equilíbrio estável. Já se a derivada da posição for negativa, isso caracteriza um ponto de equilíbrio instável. Muito bem. Então, uma energia potencial, contanto que ela possua um ponto de equilíbrio estável, ela pode atuar como um oscilador, contanto que as energias envolvidas sejam pequenas o suficientes,
que as perturbações envolvidas sejam pequenas o suficientes. Como é que isso funciona? Aqui, né, por exemplo, se a gente pegar uma partícula e soltar ela próximo da posição de equilíbrio, o que vai acontecer? Vamos supor que a energia máxima que é dada para a partícula é essa daqui, ó, representada nessa linha horizontal no gráfico. Se ela é solta a partir desse ponto, ó, ela tem velocidade igual a zero nesse ponto, ela vai começar a cair indo para a esquerda, porque a força F está puxando ela para a esquerda. Mas quando ela chegar no ponto de equilíbrio, ela não vai ficar parada na posição de equilíbrio, porque ela já ganhou velocidade. Então a tendência natural dela é de continuar o movimento. Só que à medida que ela vai subindo, a velocidade vai começar a diminuir. Vai começar a diminuir até ela chegar no máximo de energia que ela consegue, até a velocidade zerar novamente. A partir do momento que a velocidade se anulou, agora vai ter uma força F puxando ela para a direita. Então agora o movimento vai acontecer no sentido contrário. Essa força F puxando ela para a direita vai fazer com que ela comece a aumentar de velocidade até chegar do outro lado. E esse movimento vai ser um perpétuo vai e vem, vai e vem, vai e vem. Então essa partícula vai ficar confinada nessa região, nesse movimento periódico de ida e de volta. Então, para que exista um movimento periódico, não necessariamente tem que ser um movimento sujeito à ação de uma força elástica. Basta que seja uma força cuja energia potencial associada possui um ponto de equilíbrio estável e que a energia mecânica seja pequena o suficiente, né? Porque se a energia for muito grande, por exemplo, se a partícula for solta desse ponto aqui, ela não vai ficar oscilando aqui dentro, porque a partícula vai passar direto e vai continuar a trajetória dela, né? A partícula tem que ser pequena o suficiente para criar esse poço fechado de potencial onde a partícula fica oscilando. Muito bem. Aqui é aquela situação do equilíbrio instável, né? Não importa o que aconteça, não importa qual o valor da energia, qualquer pequena deformação, perturbação que o sistema sofrer vai tirar ele do equilíbrio e ele nunca mais vai voltar para o equilíbrio, né? Então vamos ver o que acontece aqui, ó. Se a gente abandona a partícula dessa posição, ó, com energia máxima, velocidade zero, energia cinética é zero, energia potencial é igual a energia mecânica. Nesse percurso, a energia potencial vai diminuir, portanto a velocidade vai aumentar, né? Então ela vai ganhar velocidade, e quando chegar aqui ela não para, porque ela já tem velocidade, então a tendência dela é de continuar. Só que agora ela vai começar a perder velocidade, porque a energia potencial está aumentando até chegar ao máximo possível, onde ela vai zerar a velocidade novamente. Bom, daqui em diante é o mesmo processo, né? Se a velocidade é zero e o potencial diminui nesse sentido, então o potencial vai diminuindo e a velocidade vai aumentando. Quando ela chegar aqui ela não para, porque ela tem velocidade não nula, até chegar novamente, retornar à posição inicial. Então é um movimento periódico, que ele acontece repetidamente no tempo, né? Como é que a gente pode contrastar esse movimento periódico com aquele movimento periódico que a gente estudou lá no movimento harmônico simples? Nós vamos fazer uma aproximação aqui nesse potencial em torno da posição de equilíbrio. Essa aproximação deve ser tal que esse potencial se assemelhe com o potencial da energia potencial elástica, mesmo sem saber qual é a cara desse potencial de forma geral, né? Aqui tudo que eu tenho é um desenho da energia potencial, não sei nem qual é a função que descreve isso daqui. Então, vamos pensar a seguinte coisa. Aqui só uma ilustração, né, de que na posição de equilíbrio instável ela não vai parar, independente do lado que a partícula ande. Então aqui vamos pensar a seguinte coisa. Essa energia potencial ela é uma função da posição. Eu posso ou não conhecer a expressão matemática dessa energia potencial. Mas de qualquer maneira, nada impeça que eu faça uma expansão em série de potência dessa energia. Uma vez que isso aqui é uma função contínua, eu posso expandir isso aqui em série de Taylor. E para expandir em série de Taylor, eu preciso expandir em torno de um ponto. Então, eu quero que essa expansão ela seja melhor perto do ponto que eu estou analisando, que é justamente o ponto de equilíbrio estável, né? Então, é uma expansão em série de Taylor em torno do ponto x igual a A, que é o ponto de mínimo do potencial. Ponto de mínimo e equilíbrio estável, né? Então, a expressão que a gente tem é essa daqui, ó. O primeiro termo é o valor da energia potencial no ponto A. O segundo termo depende da derivada no ponto A. O terceiro termo depende da derivada segunda. Depende da derivada terceira, quarta, quinta e assim vai, né? Todos os infinitos termos. Mas
vamos analisar uma coisinha aqui. Primeiro, se o ponto A é um ponto de equilíbrio, significa que exatamente em x igual a derivada vai ser igual a zero. Porque é um ponto de equilíbrio. Lembra que a derivada representa a força e a força é zero nesse ponto? Então esse cara aqui é zero. Além do mais, a derivada segunda é um número positivo, porque é um ponto de equilíbrio estável, conforme a gente já discutiu. E o fato de eu estar considerando pontos próximos ao ponto x igual a faz com que essa diferença x menos a seja um número muito pequeno. Porque se eu estou aqui restrito a posições próximos do ponto x igual a, significa que quando eu fizer essa diferença, x menos a, essa diferença vai ser um número pequeno, muito próximo de zero. E quando esse número é muito próximo de zero, números que são menores que 1 e muito próximos de zero, elevado a potências grandes, eles tendem a ficar menores e menores e menores. Né? Então, quanto menor for o número, mais insignificante os termos de potência maior vão ficar. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma aproximação. Essa equação aqui, do jeito que está escrito, não é aproximada, ela é exata, com todos os infinitos termos. A aproximação aparece quando a gente desconsidera os termos de potência maior do que 2. Porque quando as potências são muito grandes, já que essa diferença é muito pequenininha, esses termos vão ficando cada vez mais e mais insignificantes. Então, desconsiderando esses termos, eu vou falar que o potencial ele é aproximadamente essa expressão aqui. Vou pegar termos até segunda ordem. Tá? Além do mais, lembre-se que esse termo aqui, essa derivada em relação à posição x igual a, ela é zero porque isso aqui corresponde a um ponto de equilíbrio. Então esse cara desaparece. Sobra aqui a energia potencial, é dado por essa expressão aqui. Né? Então veja, é uma constante mais uma constante positiva, x menos a. Eu posso fazer algumas mudanças de variáveis aqui para ficar mais claro o problema, mas tudo que eu vou fazer agora, no momento eu só vou chamar isso aqui de k. Ó. Essa derivada segunda em relação à posição eu vou chamar de k. Então, então a expressão fica com esse formato aqui. É a mesma coisa que está escrito, né? Eu só dei um apelido para esse cara aqui. Outra coisa, essa constante somada na energia potencial, lembra que essa constante ela pode sempre desaparecer? É só uma questão da gente escolher onde é que é o nível zero do potencial. Se a gente escolher o nível zero do potencial bem aqui, no ponto mais baixo da trajetória, esse termo aqui, a gente pode desconsiderar ele que ele não vai ter efeito nenhum sobre as equações de movimento. Então, a energia potencial que a gente está aproximando, ela é essencialmente isso daqui, né? Esse termo eu vou desprezar, porque é só uma questão de escolha do zero do potencial. E em vez de chamar de x menos a, eu vou fazer uma mudança de variável, eu vou chamar isso aqui de u, só para ficar com uma cara mais parecida com a energia elástica, energia potencial elástica que a gente já estudou lá atrás. Então, essa energia potencial V de x, próximo do ponto de equilíbrio, ela é aproximadamente dada por essa equação aqui. 1 meio de k vezes u ao quadrado. Exatamente igual à energia potencial elástica de uma força elástica, né? Aqui eu estou usando a variável u, não a variável x, mas são só nomes, né? A gente não precisa se preocupar com isso. Lá no sistema massa-mola, esse K representava a constante elástica da mola. Aqui não tem mola nenhuma. O que é esse K que aparece aqui? Esse K ele depende da derivada segunda do potencial. Então, o formato da energia potencial vai fazer com que ela atue como se fosse uma mola. E a constante elástica dessa mola hipotética e virtual é dada por essa expressão. A constante elástica é dada por essa derivada segunda. Lembre-se que constante elástica ela tem que sempre ser positiva, né? E isso é garantido pelo fato de que é um ponto de equilíbrio estável. Como é um ponto de equilíbrio estável, a derivada é sempre positiva, então a constante elástica vai ser também sempre positiva. Isso ajuda a gente a aproximar o movimento de uma partícula próximo a um ponto de equilíbrio de um potencial, por mais bizarro que ele seja, a um movimento harmônico simples, que é um movimento que a gente conhece bem e sabe analisar. Tudo que a gente precisa fazer é descobrir quem é a constante K, e a constante K depende da derivada desse potencial. Um exemplo. Esse potencial aqui é um potencial bem conhecido em química, em física molecular, é o chamado potencial de Lennard-Jones.
Esse potencial, ele basicamente diz como é que acontece a interação entre uma molécula diatômica, uma molécula formada por dois átomos, tá? E esse potencial, ele descreve a força interatômica, a força intermolecular que essa molécula tem para se manter ligada, para se manter num estado ligado. Então esse potencial ele tem esse formato e tem essa cara aqui, a expressão matemática que corresponde a esse potencial é esta. Muito bem. Então, para todos os efeitos, quando a gente está estudando uma molécula diatômica, a gente pode pensar os dois átomos que estão ligados como sendo duas bolinhas conectadas por uma mola. Só que essa mola é uma mola virtual, né? A origem dessa interação aqui é uma interação elétrica entre a eletrosfera de cada uma das moléculas, de cada um dos átomos e como é que eles se comportam. Isso aqui é um modelo, uma maquete que a gente usa para entender. Então, quando a gente tenta fazer dois átomos ficarem muito perto um do outro, desculpa, a tendência natural é de que haja uma repulsão. Eles não querem ficar muito perto um do outro. E também, se a gente tenta separar eles, a tendência natural que eles têm é de se atrair. Então, isso faz com que a molécula se mantenha estável. E essa estabilidade é essencial para a existência dos compostos químicos que a gente tem e que formam o mundo que a gente conhece, né? Então, existe uma estabilidade nessa ligação química aqui. E essa estabilidade acontece próxima desse ponto, do ponto x igual a A, na expressão dessa energia potencial. Se a potencial for muito grande, se a gente aplicar uma força muito grande, vai chegar uma hora que a energia química não é suficiente para manter as moléculas juntas, e essa ligação vai se romper, e os átomos vão seguir a vida deles individualmente. Mas, se a gente estiver numa posição de relaxamento, essas moléculas vão estar próximas. E elas vão estar sempre vibrando, porque as moléculas elas possuem energia, elas vão estar em contato térmico com outras coisas, então vai existir um movimento de agitação térmica, elas vão estar vibrando sempre, elas não estão paradas, rígidas, com uma distância fixa entre um átomo e outro. Essa distância ela varia, ela oscila. Como é que a gente pode calcular a frequência de oscilação dessas moléculas? Bom, com base no potencial, a gente pode ter uma ideia de como que isso acontece. Esse potencial aqui é um potencial bem complicado de se analisar, mas a gente pode fazer uma aproximação, né? Perto da posição de equilíbrio, esse potencial aqui se comporta como se fosse uma equação de segundo grau, como se fosse a energia potencial elástica de uma mola mesmo. Então, fazendo essa aproximação, que é a aproximação que a gente fez a continha lá atrás, a constante elástica que fala pra gente qual é a intensidade da força elástica que as moléculas vão sentir, depende da derivada segunda do potencial em relação à posição aplicada no ponto de equilíbrio x igual a A. Então, fazendo a derivada segunda do potencial, ó, a derivada primeira tem essa expressão, depois eu quero que vocês façam todas essas continhas, confiram com todos os detalhes essas coisas. Então, essa vai ser a derivada primeira, a derivada segunda é derivada duas vezes e aplicada no ponto x igual a A. Então, eu vou vir aqui na equação, vou trocar x por A. Então, fazendo essa continha, eu chego nessa fórmula, que a constante elástica associada a esse movimento é dado por essa expressão aqui, ó, 72D dividido por A ao quadrado. D é a energia necessária para quebrar essa ligação molecular, é a energia de ionização da molécula. A é o valor da distância média entre as moléculas, tá? A gente pode fazer uma estimativa com base em dados reais. Então, se a gente pensar numa molécula de hidrogênio 2, uma molécula de H2, tá? A massa de uma molécula de hidrogênio é de uma unidade de massa atômica, que em gramas corresponde a 1,6, mais ou menos, né? 10 elevado a menos 24 gramas. A energia de ionização é algo em torno de 4,77 elétron-volt. A distância média entre as moléculas é da ordem de 0,74 angstrom. Um angstrom, para quem não sabe, é 10 elevado a menos 10 do metro, tá? Então, fazendo essas substituições todas aqui nessa expressão, e também lembrando que a frequência ela depende do ômega, né? Que é a raiz de K sobre M. Então, daqui eu posso isolar a frequência. A frequência de oscilação vai ser dado por essa expressão aqui. Então, substituindo todo mundo aqui nessa expressão, eu tenho uma frequência dessa ordem de grandeza.
Note que a frequência de oscilação molecular é algo em torno algo da ordem de oscilação de 10 elevado a 14 Hz, né? Ou seja, uma molécula ela oscila em média 10 elevado a 14 vezes em um segundo. Então a frequência de oscilação molecular em geral é uma frequência bastante elevada. Nas próximas aulas, nós vamos estudar os osciladores harmônicos. Oscilador harmônico simples, oscilador forçado e oscilador amortecido. Mas antes de entrar no assunto de oscilador harmônico, a gente precisa de um pouquinho de conhecimento sobre equações diferenciais. Então, na próxima aula, que é a aula de número 5, a aula de número 6, a gente vai estudar as equações diferenciais ordinárias, o básico que a gente precisa, para daí sim dar continuidade e estudar os osciladores harmônicos.